Olá, alunos. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente, né? Usando as páginas do nosso material didático, que se encontra na página 46 e 47. Em vez de fazer slide, eu resolvi fazer dessa forma. Eu sou o professor Francisco Carlos, então vamos lá, né? Continuando nosso assunto, né, sobre os primeiros núcleos populacionais, nós temos o seguinte: a formação das primeiras cidades. Como se deram, né? Onde começou, como, por quê. A primeira questão, bastante relevante, um dos fatores determinantes, né, na questão da formação das primeiras cidades, foi a questão das técnicas desenvolvidas para a agricultura, né? O desenvolvimento de técnicas de agricultura, como a construção de diques e canais para irrigar a terra e aperfeiçoamento, né, e o aperfeiçoamento de ferramentas fizeram com que a oferta de alimentos crescesse. Com isso, a população aumentou e a produção de alimentos deixou de ser coletiva, né, pois todas as pessoas precisavam trabalhar no campo e algumas puderam dedicar-se à produção artesanal. Então, por isso que formou, né, as primeiras cidades. Porque o povo antes da formação das cidades, antes dos primeiros agrupamentos, antes dos primeiros assentamentos, o povo, aquele povo primitivo, eles eram nômades, especialmente os do período paleolítico, certo? Então aqui nós temos o significado de dique, né? Dique é uma barragem, né, para conter ou desviar o curso de um rio ou do mar. Então, com essas técnicas de agricultura, eles conseguiram, né? Por exemplo, o que é um dique? No caso, acredito que vocês já ouviram falar na transposição do Rio São Francisco, que é a intenção de levar água onde não há água, onde não havia água, né? Então aconteceu a questão da transposição do Rio São Francisco, com essa mesma função do dique. Isso, até mesmo hoje, né, a questão da transposição do Rio São Francisco, ele pode ser entendido sim, né, como uma técnica de agricultura, né? É uma técnica de agricultura, porque vai levar água onde não tem. Então, nesse caso, foram construídos diques e canais para irrigar a terra. Com isso, aumentou-se a procura, né? Com isso, aumentou-se a questão da oferta de alimentos. E assim a população ali começaram a aumentar, porque como eles estavam em um determinado local parado, né, eles passaram a produzir alimentos. Enquanto outros produziam, outros se dedicavam a outras profissões. Aqui no nosso material, por enquanto, se simplesmente o artesanato, mas tinha as outras pessoas que faziam outras profissões. A especialização do trabalho e o aumento da oferta de alimentos geraram maior variedade de produtos que poderiam ser comercializados, né? Essas transições levou à criação de espaços destinados à produção artesanal e ao comércio, separados do trabalho no campo. Casas e oficinas começaram a ocupar ruas em volta de pequenas praças, onde ocorriam feiras, né, dando origem às cidades. Muitas delas eram protegidas por muros e tijolos que delimitavam a área. Então vejamos, devido à questão da agricultura, o primeiro passo fundamental para que houvesse, né, a formação das cidades, das primeiras cidades, dos primeiros agrupamentos,
foi a agricultura, né? Como as pessoas não se dedicavam apenas à agricultura, mas sim ao artesanato e outras formas de trabalho, foram criadas feiras, certo? Onde as pessoas iriam ali vender os seus produtos, o artesanato, né? O artesão iria vender o artesanato, vamos supor, o caçador que ali conseguia, né, uma caça e ele não tinha como comê-la toda, iria vender uma parte. O pescador do mesmo jeito. Assim, né, formaram ali as feiras e as feiras deram origem, né, às primeiras cidades. Aí nós temos um exemplo no nosso livro, né, na página 46, sobre a cidade de Babilônia, né, que é cerca de 2.600 anos. E nesse caso, a maioria das cidades, né, assim como essa cidade bem aí, ó, a cidade de Babilônia, assim como ela, a maioria das cidades tinham muros, né? Tinham muros porque além de ter as pessoas que iriam protegê-la, havia os muros para dar uma maior proteção. Certo? Ó, na Mesopotâmia, há cerca de 6.000, né? Há cerca de 6.000 anos atrás, existiram grandes cidades como Ur, Uruk e Erudo, certo? Erido. Elas foram fundadas pelo povo sumério e tinham características arquitetônicas comuns, né? Ou seja, eram belas obras, né? Cidade bem feita. Normalmente, na época, não se havia o cimento, né? E eles construíam e se dedicavam, faziam uma bela construção. Como eu já ouvi, acredito que você já ouviu falar, numa das grandes construções da antiguidade, a Torre de Babel, certo? E assim foram criadas outras cidades ali por perto. Uruk foi a maior cidade do período, isso há cerca de 6.000 anos atrás. Ela era dividida em bairros religiosos, administrativos, residenciais e comerciais. E também tinha exército, né? E um sistema de administração pública, ou seja, a cidade ela era bem organizada, porque naquele período já havia, né, políticas organizacionais, a política que iriam organizar as cidades. Aqui no caso, vejamos o que é que diz. Naquela época, nas primeiras cidades na Mesopotâmia, né, já havia o que? Já havia diferença ali, a diferenciação. A cidade, no caso, ela tinha essa diferença. Tinha o bairro onde as pessoas se voltavam mais para a questão religiosa, já tinha o bairro que as pessoas já se dedicavam mais ao lado administrativo. E além disso, existia, que nem nós conhecemos hoje, em nossa cidade mesmo, né? Nas cidades que nós nos residimos. No caso, existe o centro, onde aquele centro ali normalmente não está muito dedicado à questão residencial, e sim a uma questão comercial. Certo? E naquela época havia, né, o exército também e um sistema de administração pública. Aí nós temos aqui, ó, os primeiros assentamentos. Certo? Nós temos no nosso livro didático, nós podemos acompanhar aí sobre os primeiros assentamentos humanos, né? Nós temos aí na Anatólia, certo? Temos aí Mesopotâmia e várias outras cidades, como foi lido agora, falado sobre Nippur. Na Índia também, nós temos Lotal. No Egito, nós também temos Gizé, certo? Então, os primeiros assentamentos humanos. Quando o povo, né, a sociedade, o gênero humano, Homo, né, o gênero Homo, ele passou a se dedicar ali à agricultura
e deixou de ser um povo nômade. Aí surgiu os primeiros assentamentos. Então aqui nós temos exemplos, né? Ó, cidades na África, na América, China e Europa. Na África, no Vale do Rio Nilo, diversos núcleos urbanos, né, foram construídos, como Gizé, Menfis e Tebas, certo? Então, nesse caso, vejamos o seguinte: as primeiras sociedades, elas se estabeleceram onde havia a presença da água, certo? Onde era mais próximo, onde tivesse ali água. Para quê? Para que eles pudessem, né, usufruir desse bem natural. Por isso, nós devemos termos bastante, né, cuidado aí com a água. Nós devemos não estragar a água, porque o povo antigo já sabia a importância da água. E nós também sabemos que da água procede vida, né? Então, nesse caso, eles construíam a cidade ali próximo aos rios. Nesse caso, na África, próximo ao rio Nilo, porque dali eles poderiam cultivar, ali eles poderiam fazer os diques, os canais, para que a água saísse do Nilo e viesse, né, a aguar, como nós chamamos, regar, né, a plantação. Há cerca de 3.000 anos, né, na Europa, China e América surgiram várias cidades, né? No caso aí nós temos a cidade de Atenas, na Grécia, Roma, na Itália, Anyang, na China, e Teotihuacan, na região onde hoje se localiza o México. Esses são os agrupamentos que tudo, como nós sabemos, aí os relatos científicos, né, e arqueológicos nos leva a crer que a sociedade, né, as primeiras civilizações, os primeiros seres humanos se desenvolveram ali na região da África. Então, a nossa atividade, vocês vão copiar no caderno, nós temos aí a quinta questão: como ocorreu a formação das primeiras cidades, né? Porque a população, né? Porque a produção de alimento deixou de ser coletiva, você vai explicar. Aí nós temos essas imagens aí, das ruínas, e vocês vão responder essas perguntas. Ou melhor, vocês façam apenas no caderno a quinta e a sexta questão. E aqui eu trouxe algumas imagens que falam sobre os primeiros povos, né? Os primeiros povos e esses como viviam. Olha, o primeiro, os primeiros assentamentos no período, possivelmente no período neolítico, né? No período neolítico, em que os povos, as pessoas viviam assim. E aqui nós temos uma cidade mais organizada. Nessa de baixo aqui, né, nessa imagem, nós podemos ver que a cidade, as casas são feitas de palha, são feitas de materiais retirados assim, vamos dizer, de árvore, né? Já nessa outra imagem, nós podemos observar que a cidade ali, ela é mais construída de barro, certo? De barro. Isso aqui representa bem a divisão das cidades da Mesopotâmia, certo? Nessa aqui tem um lugar que representa um templo e assim sucessivamente. E bons estudos, qualquer coisa nós estaremos à disposição.